Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Boudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 30, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo de frete. Como sócio do clube, você também estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago por livro é sempre bem menor que o encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Boudet. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa web rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz ditados à psicografia do nosso querido Chico Xavier. Neste momento, estamos estudando o quarto livro da série André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna. Já estudamos Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz, e agora estamos em Obreiros da Vida Eterna. Estamos bem no iniciozinho, ainda no capítulo 1. Então, vocês podem acompanhar com facilidade, apesar de que os nossos vídeos ficam todos gravados e à disposição de vocês em nosso canal no YouTube para que possam assistir no horário de sua maior conveniência. Ok? Bom, como nós sempre fazemos antes de iniciar os nossos programas aqui na Web Rádio Cristo Consolador, nós oramos, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse programa. Então, convidamos aqueles que estão nos ouvindo agora e aqueles que nos ouvirão mais tarde, através do vídeo que ficará no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, fazer esta pequenina prece. Ok? Vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização desta tarefa. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda essa espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da nossa Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, livro
obreiros da vida eterna. Okay? Muito bem. Nós estudamos, no nosso último encontro, o prefácio de Emmanuel, intitulado Rasgando Véus. E iniciamos o capítulo 1, Convite ao Bem. Né? Hoje, nós vamos retomar o estudo desse capítulo 1, Convite ao Bem, a partir, né, do parágrafo que diz o seguinte: Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com uma inflexão de voz. Mas, para que nós possamos pegar o fio da meada e lembrar um pouquinho mais do que foi estudado da última vez, eu vou voltar uma página. Nesta minha edição aqui, vou voltar para a página 17 e ler justamente um pouquinho do que nós vimos semana passada, ok? Então, vamos lá. Voltando-me, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda seguida. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Seres angélicos desciam, céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. O que acontecerá? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áuricos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra? Não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquiriram o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-me o instrutor intensamente comovido. Detive-me então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos.
O cume bafejado de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza, naturalmente, as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprime-se-nos na mente e no coração as leis sublimes da fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. E por esse motivo que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Muito interessante, né? Muito interessante quando ele aqui nos coloca que, podendo ascender a planos mais elevados, e foi dito que não poderíamos, né? Efetivamente, ele entendeu que não poderíamos ascender a planos mais altos enquanto irmãos nossos permanecessem sofrendo em planos mais baixos, né? Bom, vamos então agora iniciar a parte nova dos nossos estudos de hoje, né? Que, acredito eu, iremos concluir, né? Iremos concluir esse primeiro capítulo de Obreiros da Vida Eterna. Bom, Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos com desacerto que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerarmos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se a essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente a continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. Isso é exatamente, né, gente? Não existem lugares, né, denominados céu e inferno. Não existem, digamos assim, essas áreas geográficas. São, de fato, né, estados de consciência. A gente diz, nossa, estou vivendo o inferno, ou estou no céu, né? Quando nós estamos felizes ou infelizes, né? Então, efetivamente, céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço de elevação e a probabilidade de queda perseveram aqui após o trânsito do sepulcro, impelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos senão em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos distanciados voluntariamente do Eterno Pai.
nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores de boa vontade a caminho dos cimos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamados em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da essência. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte, aguardando a esmola possível do vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Olha que interessante, né? O Metelo, né? O orientador Metelo, está aqui falando, né? Que ele não quer que as pessoas não ascendam, né, a páramos mais altos e tudo mais, uma vez que tenham feito jus a isso. Mas ele está pedindo que nós possamos, né, ter um pouco de compaixão por aqueles irmãos da retaguarda e que possamos dedicar um pouco do nosso tempo no socorro a eles, né? Um pouco do nosso tempo no socorro a eles. Lembrando, né, que todos nós um dia também cometemos erros, todos nós um dia estivemos nessas condições, né? Ele conclui aqui esta fala dizendo: qual de nós não foi invigilante algum dia? Com certeza, né? Com certeza. Fez o orador uma pausa mais longa e continuou: de nossos amigos encarnados não podemos esperar, pois enquanto concurso maior e mais eficiente nesse sentido, né? Ele fala aqui que dos encarnados não tem como esperar uma participação maior, no sentido de auxiliar aqueles espíritos que se encontram em regiões sombrias, né? Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar e, transmitindo suas lembranças aos contemporâneos, operam a coloração da água simples e pura da verdade com seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum raciocínio de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras e torna o corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes das habitações astrais, como melhor lhe parece, imprimindo as narrações
os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamentalmente arraigados ao chão inferior do próprio eu. Acreditam enxergar outros mundos em situações iguais à da Terra, nosso maravilhoso templo, cujas tendências não se restringem à esfera da crosta sobre a qual os homens de carne pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Olha que interessante que ele está falando aqui, né? Ele diz que não pode contar com os encarnados, porque normalmente os encarnados, por ainda estarem muito ainda apegados, né, à sua instrumentalidade física, quando desprendidos do corpo físico durante o sono, são levados para o plano espiritual e observam essas regiões de dor e sofrimento aqui mesmo na Terra, bem próximo à crosta, eles, ao retornarem ao corpo físico, né, ao acordarem, eles meio que têm a sensação de que tiveram um sonho, né, e relatam o que viram, cada um deles, de acordo com as suas percepções, com as suas convicções. Então, ele vai, né, relatando aqui algumas pessoas conhecidas que fizeram esses relatos. Ele fala de Bernardin de Saint-Pierre, o romancista, né, que quando voltou ao plano de carne, né, quando voltou a se ligar ao corpo de carne, ele disse que descreveu o que viu como se fosse do planeta Vênus, né? Aí fala também de Hughes, o astrônomo, que também voltou dizendo que em orbes distantes os processos biológicos são semelhantes à Terra. Obviamente, ele estava na Terra, né? Fala também de Teresa d'Ávila, a religiosa, que também, quando retornou da sua visita ao plano espiritual, onde estavam esses espíritos sofredores, acreditou ter estado no inferno. Swedenborg, né? Swedenborg, também médio, ele, quando esteve nessas regiões, ele achou que tinha visitado outras habitações astrais, né? De outros mundos e não aqui da Terra, né? Então, ele diz que quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando, né? Ou seja, dando características a essa experiência de acordo com as suas inclinações e o seu próprio estado psíquico, né? E ele diz, a Terra é a nossa grande mãe, né, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção, né? E aí ele continua, modificando a inflexão de voz, prosseguindo. As criaturas, porém, atravessam breve período de existência no mundo carnal. Nós sabemos disso, né? Somos espíritos imortais, temporariamente, envergando um corpo de carne. E essa nossa permanência na matéria é muito, muito curta, muito efêmera, considerando, né, a imortalidade do espírito, a vida eterna do espírito. Então, as criaturas, porém, atravessam breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confunde-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento do mundo. Exatamente, né?
nós atravessamos esse breve período aqui na matéria e a maioria das vezes nós estamos passando por momentos difíceis. Momentos de resgate, momentos de expiação, onde existe muita dor e sofrimento. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam um fenômeno natural da renovação com as mais negras cores. Agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Exatamente, né? Nós não conseguimos abstrair essa ideia da morte, né? Do abandono do corpo material. A gente acha tudo muito terrível, a questão da morte, como se fosse um grande nada, uma grande separação dos entes queridos e de tudo que nós apreciamos, né, enquanto estivemos aqui na Terra. Só que não é assim. Essa separação ela é temporária, porque os nossos entes queridos também retornarão para o plano espiritual, e a morte, como finitude, como o acabamento de todas as situações, não é uma realidade, né? É apenas uma mudança de estágio, né? Uma mudança de local de atuação. Nós atualmente estamos aqui na Terra, estamos atuando aqui, né? Quando nós deixarmos esse corpo de carne, vamos atuar, vamos viver, vamos trabalhar, estudar e aprender no plano espiritual. Então, ele diz aqui, agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar a esperança e transformam a separação provisória, porque não é definitiva, é provisória, numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância em que se comprazem, internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Exatamente, né? Nosso pensamento é força. Então, se nós acreditamos, né, na ideia de inferno, com muita dor e sofrimento, e se nós achamos que nós não tivemos um comportamento adequado, nós vamos, de uma certa forma, ao retornar ao plano espiritual, meio que ser atraídos para essa região dos nossos pensamentos, para isso que nós criamos mentalmente, né? Para essa nossa criação mental. Então, ele diz, né? Como esperar dessas pessoas, a colaboração precisa com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos, mergulham diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor. Olha o que ele diz aqui. Como esperar dois encarnados, a colaboração precisa com a extensão desejável, se pela indiferença para com os próprios destinos, os encarnados mergulham diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor. Sim, porque a maioria dos encarnados não está nem aí para a sua vida após a vida, né? Unamos-nos, portanto, auxiliando-os segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrimas, pela evocação, talvez, de quadros das esferas sombrias que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a honra de servir. Não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém, de conformidade com seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna, e a semeadura do bem
produzirá nossa felicidade sem fim. Olha aqui, diz aqui, né? Que nós temos que, né, está nos exortando a trabalhar, nos exortando a ajudar os mais necessitados, assim como Jesus ajudou também, né? Ele fala em campos imensuráveis de trabalho que estão aguardando a nossa cooperação fraterna, né? E ele disse que nós precisamos, né, realmente ir, né, estar dispostos a ir, que nós devemos deixar os nossos interesses pessoais, os nossos caprichos pessoais e atuar de acordo com a lei divina, de acordo com as recomendações evangélicas de Jesus. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e, em seguida, invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir num grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Ou seja, tinha um globo, né, lá no centro do palco e tudo mais, e aí, de repente, o Metelo começou a projetar nesse globo imagens das zonas inferiores onde ele atuava, né? Tratava-se da fotografia animada, com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele em seu ministério de bondade cristã. Infelizes desencarnados, em despenhadeiros de dor, imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desventuradas. As paisagens, analisadas de tão perto, por intermédio do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Olha só. Eu imagino, né, que deva ser muito, muito assustador observar essas regiões trevosas do plano espiritual. Eu acho que esse medo, eu estou aqui analisando, acho que esse medo, grande parte, né, de que possamos cair lá e não sair mais, ou de que possamos, ao desencarnar, ir parar nesses locais. É bem triste isso, né? As paisagens analisadas de tão perto, por intermédio do avançado processo de fixação de imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoentos e ameaçadores, portados de cataclismos de natureza magnética. Pela primeira vez contemplava eu semelhante demonstração, sem disfarçar a emoção. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam os ajustamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali entre os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e apodrecimento. Olha que coisa, né? O André está se perguntando como se sustentariam os ajuntamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali ante os meus olhos tomados de assombro,
atolados em poços escuros de lama e padecimento. Ou seja, o André está observando os espíritos sofredores que estão nessas regiões inferiores. E ele está perguntando como é que esses espíritos vão ser ajudados? Como eles vão sair dessa situação? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muitos de vós sabeis que tenho esses centros expiatórios, nesses centros expiatórios, os que me foram pais bem-amados na derradeira experiência vivida na carne. Prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede, não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Nossa, olha o que Metelo falou. Ele disse que os pais dele, pai e mãe, da sua última existência na Terra, estavam ali também, naquela mesma situação, né? Prisioneiros ainda, como ele diz, de torturantes recordações. Mas ele fala, mas eu não tenho nenhum propósito, nenhuma ideia egoística, né, nas minhas tarefas de auxílio. Vou auxiliar a todos indistintamente, né? Porque ele diz que nós temos aprendido com Jesus que a nossa família se encontra em toda parte. Observei que ninguém ousou voltar-se para Metelo em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo por minha vez, ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou ao término do noticiário animado e sonoro. E procurei alijar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Findos os trabalhos que ocupavam pouco mais de 2 horas, que ocuparam, na verdade, né? Esses trabalhos todos ocuparam um pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do templo. Tive a impressão de que a Assembleia, em sua feição quase integral, era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões, com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte. Outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos da carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todos os matizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades ungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza, necessitados de inspiração e carinho. Que coisa interessante, né? Como ele está dizendo, o trabalho ali realizado para espíritos muito endividados, né? Ele fala aqui dos criminosos, inclusive. Para todos, possui o mentor uma sentença generosa de espírito e admiração, de estímulo, aliás, e admiração. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo,
Temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora em missão de retorno. Muito bem, exclamou o interpelado. Que o divino Senhor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou: partem com obrigação especializada? Sim, esclareceu o nosso orientador. Devemos atender, nos próximos 30 dias, 5 dedicados colaboradores nossos prestes a desencarnar na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes aos casos pessoais. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou delicado: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, de conformidade com as circunstâncias em vista do caráter do nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo a diferentes observações. Ou seja, o instrutor do André Luiz se aproximou do Metelo e disse, né, que eles estavam indo para a crosta num trabalho nos próximos 30 dias, em que eles iriam auxiliar no desligamento de 5 trabalhadores fiéis, né, que estavam encarnados, mas que haviam desenvolvido seus trabalhos de maneira correta e dedicada, e eles iriam, então, providenciar o seu desligamento, né? E aí, o Metelo falou, né? Confio na dedicação dos meus companheiros, né? E aí o Metelo, não, o orientador disse: confio na dedicação dos meus companheiros, e apresentou, né? Disse que iam com ele um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico, né? E disse que seriam 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, de conformidade com as circunstâncias em vista do caráter do nosso trabalho, que nos prodigalizará em seja diferentes observações. Eles vão com certa autonomia, né, porque eles vão fazer estudos, experiências e tudo mais. Enviou-nos Metelo reconfortante sorriso de otimismo e confiança. Cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor com intimidade, exclamou: que o mestre nos ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do templo da paz, repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste de luz. Que lindo, né? Então, temos aqui o final do nosso primeiro capítulo, quando André Luiz nos diz que eles irão para a crosta terrestre, onde irão desempenhar, auxiliar no desligamento de 5 trabalhadores fiéis, 5 trabalhadores dedicados, que eles irão com uma certa autonomia para fazer o que for necessário, né? E que eles vão na missão de também aprendizado, aprender muito. Metelo deseja a eles toda sorte, que Jesus os acompanhe, e eles se preparam para o início da jornada. Então, nós teremos nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, uma narrativa de André Luiz, né? Livro plena de muitos pontos bastante interessantes sobre
o trabalho da espiritualidade amiga no desligamento dos corpos de carne de trabalhadores fiéis do Cristo, né? Quando chega o momento de retornar ao plano espiritual, esses trabalhadores dedicados, né, que tanto fizeram enquanto estavam aqui na matéria, recebem esse auxílio especial do plano maior, né? Vamos então aguardar a leitura dos próximos capítulos para tomarmos ciência do que ocorre, ok? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, esperando que vocês tenham gostado do nosso estudo de hoje e aguardando tê-los todos conosco na próxima semana. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.